Bom dia com Jesus. Hoje eu venho aqui compartilhar com vocês. Há tem um tempo, né, que eu deixo de compartilhar alguma palavra aqui no canal, né? E hoje eu venho falar sobre o Salmo 40, onde o salmista ele é ouvido por Deus, né? E a obediência é melhor que o sacrifício. E o salmista faz uma oração a Deus. Ele pede que Deus o livre, né, de todos os males. E ele diz: Esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lado, e pôs-me pé sobre uma rocha. Firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e o que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Muitos são, muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Eu me encaixo assim exatamente nesse salmo, né? Porque eu vejo o quanto que Deus, assim, ele trabalha na minha vida e a misericórdia dele tem me alcançado, porque se hoje, né, eu tô aqui porque a misericórdia do Senhor tem me alcançado dia após dia, porque se eu colocar a minha confiança em mim mesmo, eu com certeza não conseguiria suportar, né? E eu vejo que tudo que eu passo ainda é pouco diante da pessoa, né? Que sou e que Deus tem me moldado. Porque muitas das vezes a gente acha que nós não somos dignos, nós não merecemos. Às vezes a gente fala, por que eu tô passando por isso? Por que isso acontece na minha vida? E Davi, né? E Deus, assim, ele deixa Davi como segundo o coração dele. Por quê? Porque Davi, ele era pecador, ele fazia, mas ele reconhecia. Ele era uma pessoa que ele reconhecia, e hoje é muito difícil a gente reconhecer, né? Felizes são aqueles que verdadeiramente se arrepende, reconhece que são, porque às vezes falar, né, é muito fácil. A gente fala, eu não sou digno, mas dentro da gente, né, a nossa natureza, ela grita que ela acha que a gente não é merecedor daquilo que a gente está passando, né? E muitas das coisas a gente passa porque nós mesmos escolhemos. E às vezes a gente faz escolhas que não é a que Deus tem pra gente. Então tem as consequências. Mas que nós venhamos assim obedecer melhor do que sacrificar. E que nós venhamos todos os dias se derramar na presença do Senhor, pedindo perdão e verdadeiramente pedindo ao Senhor que nos ajude a reconhecer que somos pecadores, somos falhos. E quando a gente coloca essa certeza dentro da gente, a gente começa a ter misericórdia daqueles que pecam, daqueles que erram contra a gente, né? E a gente começa assim ver eles de uma forma diferente, sem aquele instinto de vingança, né? A gente começa a orar, pedir para Deus ajudar eles também, né? Então assim, que nós possamos verdadeiramente ter um coração, né? Um coração aquebrantado, né? Um coração bom, que seja ele agradável diante do Senhor, que o Senhor possa olhar para nós verdadeiramente e ver que há em nós um coração de adorador, um coração grato, né? Um coração que quer verdadeiramente alcançar a salvação. Então que nós possamos assim
Acreditar que Deus, Ele nos dá a oportunidade todo o tempo de ser pessoas diferentes, de aproveitar aquilo que a gente tem na mão, não é nosso. O Senhor nos dá para quê? Para que a gente possa usar, mas usar de maneira que a gente não pense só em nós, que nós venhamos pensar no nosso próximo, né? Que nós venhamos pegar verdadeiramente as ferramentas que o Senhor deu na nossa mão, a oportunidade, né, de fazer o bem, da gente se encaixar naquela palavra que diz assim: quando tive fome, me deste de comer, quando tive preso, fosse me visitar. Que nós venhamos ser esse, que nós não venhamos ser aquele que ditadores, né? E nem ser aqueles acusadores, porque já basta lá fora o inimigo, o adversário da nossa vida nos acusar, né? Então que nós venhamos ficar com essa palavra, que nós venhamos esperar com paciência no Senhor e que nós venhamos assim perseverar e colocar nossa confiança no Senhor, porque dele vem as respostas, dele vem a justiça, dele vem o refrigério, dele vem o nosso socorro. E a palavra que eu deixo para você nessa manhã. Bom dia com Jesus, que Deus continue nos abençoando. Até a próxima, em nome de Jesus.